Então nem sempre o perito consegue todas as informações para falar, olha, aqui foi um homicídio e aconteceu assim, assim, assim. Não dá, e a gente é obrigado a colocar isso no laudo. Mas, vamos lá, você faz a investigação, você faz o laudo. Sim. Esse laudo, ele é totalmente... Ninguém mais mexe nele ou ainda é uma investigação ainda por cima do laudo? Corre paralelo. Mas é claro que vai acabar encontrando. Porque, às vezes, ou muitas das vezes, nós precisamos de algumas informações da investigação policial e a investigação policial necessita das informações da perícia. Tem o legista também. A perícia envolve o perito que vai ao local e o legista que faz o exame do corpo. Aí são funções diferentes. O legista, ele vai examinar o corpo lavadinho lá no IML. E ele vai se reportar o quê? Causa-mortes. Então assim, o cara aqui, a morte veio de traumatismo crânioencefálico. Por projétil de arma de fogo. Então, politraumatismo, hemorragia interna traumática. Isso é causa-mortes. O perito, como ele vai para o local e examina o cadáver, quando está lá, né, no local e todos os vestígios, ele vai falar sobre a causa jurídica da morte. Qual que é a causa jurídica da morte? Ou é um homicídio, ou é um suicídio, ou é um acidente. Tá? Então, a polícia, ela recebe primeiro uma informação, em geral o PM que conta, o pessoal falou que o marido batia já na mulher dele e matou. Ele não tá aí. Então ele vai colocar esse histórico, preciso de perícia no local, possível feminicídio, possível homicídio. Tá, eu recebo aquela requisição, eu tenho que chegar no local absolutamente tranquila, sabendo que eu vou ter que lidar com 3 possibilidades. Não é porque na requisição tá homicídio que eu vou chegar e falar, opa, isso aqui é um homicídio. Já tá até gritado já. Você vê que... Exatamente. Então, se eu descubro algo diferente, imediatamente eu entro em contato com o delegado ou a delegada e falo, olha, aqui essa história não tá legal. Estão falando que é um suicídio, mas não parece. Tá. Aí ele já tá sabendo. Então ali o que ele vai fazer? Ele tem que reunir todas as testemunhas, vai ouvir as partes, etc. E em torno de um mês, pouco, sai o laudo. Né? Mas isso não quer dizer que você não possa já passar. O perito não passa essa informação para o delegado. Para ele até conduzir a investigação dele. Entendeu? E também a gente pode, de repente, precisar de uma informação que a delegacia tem. Entendi. Sobre esse ponto que você falou bem no início, que o morto fala, né? Já aconteceu alguma vez de você chegar em algum local e a pessoa que foi assassinada, alguma coisa do tipo, ter deixado algum tipo de pista de quem foi que estava com ela ali naquele momento, tentando fazer algo com ela? Deliberadamente, algo que a gente perceba que ela falou, ela quis deixar isso. O culpado. É difícil você pensar nisso na hora conseguir e chegar a essa conclusão. Eu digo isso em casos mas já de tem pessoa casos... que já tem uma ameaça e a pessoa tá... Exato. Então, o que acontece? Tem gente que já avisa até, olha, se eu aparecer morto, foi a minha mulher, tá? Tem muito disso. Em geral, um amigo, um vizinho fala, olha, ele já estava falando aí que se ele... Agora mesmo a gente estava comentando sobre um caso, que foi a mulher realmente que matou o cara. Ele falou, olha, se eu aparecer morto, foi a minha mulher que me matou. E o cara chegou todo arrebentado no vizinho. Falou, isso aqui foi ela que fez comigo. As pessoas acham que só, né, os homens, claro, que é uma maioria, que agridem as mulheres. Mas tem mulheres que agridem homens também. E é um negócio bem diferente, né? Porque é muito mais difícil de acontecer. Mas esse indivíduo chegou arrebentado. Passou 2 dias e ele estava morto. Entendeu? Então, caralho, é um recado. Ou tem gente que hoje, com os recursos, você bota para gravar, você filma. Entendeu? Então hoje a gente tem recurso para isso, mas o cadáver fala independente dele querer deliberadamente contar ou não. Ele fala através da posição e situação que ele se imobilizou, ele fala através das lesões, ele fala através dos fenômenos cadavéricos, aqueles que começam a ocorrer depois da morte. Ele faz parte de um todo, ele não é algo separado, ele é um vestígio a mais. E aí você tem que relacionar aquilo que você está vendo no corpo com o ambiente. O que tem lá? Pô, ele tem ferimentos todos que parece que ele levou uma paulada, é tudo ferimento contuso, né? Então o que será que pode ter aqui? De repente você encontra, entendeu? Um taco de bilhar que o cara jogou do outro lado, uma marreta. Eu já peguei caso de marido que matou a mulher com a marreta, quer dizer, destruiu, né? Se eu não, a cabeça não virou uma massa indistinta. Você imagina alguém ficar marretando um cara forte, a mulher ali caiu, ele foi por cima dela e marreta.
você acaba encontrando. Esse caso, você fez a perícia desse caso? Fiz. Você foi chamado? Sim, vai pro local. A gente tem que estar disposto. Ele estava lá, não? Já tinha fugido? Não me lembro se ele tinha fugido ou se já estava preso. Mas ele pegou a mulher e... Ah, sim. Na ocasião não tinha essa figura do feminicídio, não se falava tanto em violência doméstica, mas é típico, né, de violência doméstica. E aí a situação é feia. Você tem que estar preparado para atender qualquer tipo de local, né, de criança, de abuso sexual e morte, ou violência sexual mesmo contra a mulher, seguido de morte. Você tem que estar preparado. E a pessoa, quando ela não tem uma arma, quando ela não está premeditando nada, ela vai pegar o primeiro objeto que ela encontrar e esse objeto vira um instrumento de crime. Celular é um deles. Principalmente aqueles antigos que eram maiores. Sei. Nossa Senhora. E teve um da Nokia, gente, teve um da Nokia, eu sempre falo desse celular, que ele era um celular, ele não era tão grande, ele vinha coloridinho, ele tinha uma capa meio emborrachada, um negócio meio emborrachado da Nokia. Aquele celular foi o campeão de instrumento utilizado para agredir as outras pessoas. Sim. Era uma arma mesmo. Era uma arma. A gente até brincava, cara, se ele não tá funcionando porque ele não era muito bom, você taca na cabeça do outro, porque ele vai servir perfeitamente como um instrumento de crime, porque ele era pesadinho e ele tinha uma empunhadura legal, sabe? Ele era meio curvo assim. Não, você pegar, nós chegamos a receber container desses celulares, tá? Desde a apreensão de dentro da cadeia como relacionado a crime. Escada sabe aquelas escadinhas de beliche,